Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre autocobrança. Vocês viram aí que eu comecei fazendo um café, né? Mais um vídeo daqueles estilos onde eu sento e a gente conversa sobre algum assunto. Nossa, hoje eu acertei muito na receita de café. Eu estou estudando um pouquinho mais sobre café, sabe? Esse universo, e é uma coisa que eu gosto muito de sempre estar estudando sobre algum assunto que eu tenho muito interesse, né? E café tem me chamado muita atenção nesses últimos tempos. E eu errei algumas receitas de café, mas enfim, essa eu gostei. Enfim, mudando de assunto, vamos realmente para o assunto do vídeo, né? Que é autocobrança e a deficiência visual, né? A baixa visão. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha sobre esse assunto, né, da autocobrança, e a gente estava conversando principalmente em relação à questão de trabalho. Para quem não sabe, eu sou deficiente visual, tenho baixa visão, enxergo bem pouquinho. E essa deficiência visual faz com que eu tenha algumas dificuldades no meu dia a dia, né? Faz com que eu não consiga fazer as coisas do jeito que as outras pessoas conseguem fazer, do jeito que uma pessoa que não tem deficiência, por exemplo, consegue fazer. Então, por exemplo, em relação ao trabalho, né? Muitas vezes no trabalho é cobrado que a gente tenha uma certa autonomia muito grande, é cobrado que a gente consiga fazer as coisas, mais coisas em pouco tempo, ou seja, entregar mais trabalho em um curto espaço de tempo. Só que quando a gente tem baixa visão, essa questão de fazer mais em pouco tempo é um pouco complexa, né? O meu olho, ele não funciona da mesma forma que o de vocês. Então, a gente se cobra muito para tentar se encaixar nesse mundo, para tentar fazer do jeito que as pessoas fazem, sabe? Para tentar realmente dar certo, para tentar conseguir alguma coisa na vida. Só que pra gente é tão desafiador, pra gente tem várias assim barreiras no nosso dia a dia. Eu não sou uma pessoa que fico me vitimizando, sabe? Falando assim sobre a baixa visão. Mas quando a gente fala sobre essa questão de autocobrança, eu percebo que é como se a gente quisesse se encaixar em um mundo que a gente não está conseguindo, porque querendo ou não, esse mundo ele foi feito basicamente para pessoas que enxergam, né? Tem muitas coisas aí que não são pra gente que tem baixa visão. Tem muitas coisas que a gente não vai conseguir fazer. E aceitar que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer dói muito. E assim é muito difícil você olhar para uma situação, você querer muito fazer e você não conseguir. Então você acaba se autocobrando, você fica frustrado com relação a essa situação, né? Então, por exemplo, em relação a trabalho, né? Quando eu estava estagiando, né, na minha área, como tecnóloga em alimentos, eu me cobrava muito porque, por exemplo, eu não conseguia perceber o ponto do doce de leite simplesmente só de olhar, ó, tá pronto. Eu tinha que ter ali questão de temperatura, ponto, né, olhando. Então, assim, olha, batendo o olho eu não conseguia perceber. E isso era uma coisa que me doía muito porque eu queria olhar para ali e conseguir realmente já perceber, mas era uma coisa que eu não percebia. Então eu vejo que essa autocobrança que a gente tem é justamente porque a gente quer se enquadrar, a gente quer se encaixar nesse mundo, mas nem sempre a gente vai conseguir. E aceitar que nem tudo a gente vai conseguir não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito desafiadora. E para a gente chegar nesse nível aí é um pouco complexo. Essa questão de autocobrança, ela também me lembra muito, por exemplo, a gente vive uma sociedade que tem um certo script, né, digamos assim, por exemplo, aí com 18 anos você termina os estudos, você entra na faculdade, aí você namora, aí você casa, aí você tem filho, enfim, esse script da vida, né? Só que a gente sabe que a vida não é assim, né? Tem gente que não quer seguir esse padrão, tem gente que não quer fazer faculdade, tem gente que quer abrir uma empresa, por exemplo, tem gente que quer viajar o mundo, tem gente que quer ter uma casa própria, tem gente que quer viver de aluguel. Então, se a gente for se autocobrar com a questão do padrão do mundo, a gente muitas vezes vai se questionar, mas espera aí, qual é o meu padrão? Né? Por que eu estou me cobrando tanto em relação a isso? Será que é isso mesmo que eu quero? Né?
E acho que cabe muito nessa reflexão a gente prestar atenção no que a gente é bom, no que a gente consegue fazer, no que a gente consegue dar conta de fazer e tem mais facilidade. Querendo ou não, a gente é ser humano. E sendo seres humanos, cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas individualidades, as suas particularidades. E tem pessoas que têm facilidade com umas coisas e outras não. Por exemplo, na faculdade eu tinha muita facilidade em relação à pesquisa, né? Eu fiz muito projeto de pesquisa, principalmente em relação à inovação. Só que eu tinha uma amiga minha que ela era muito boa em microbiologia. Eu nunca me dei bem com microbiologia porque eu não conseguia simplesmente olhar para a placa e conseguir perceber 100% o que era aquilo ali, sabe? Então eu tive muita dificuldade em microbiologia, consegui passar ali, né? Mas assim, não é uma área que eu trabalharia porque não me identifiquei. Mas isso são coisas de seres humanos. Então, em relação a essa questão da autocobrança, eu acho que cabe muito a gente olhar pra gente, né? Olhar pra dentro da gente e entender, peraí, no que eu sou boa? O que eu gosto de fazer, né? E a partir daí você se cobrar, mas não se cobrar tanto. Porque às vezes a gente se cobra demais, sabe? Por exemplo, eu sei que a gente tem baixa visão, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer e tá tudo bem, sabe? Por mais que seja difícil aceitar que tá tudo bem, tá bom? Então, se você estiver passando por esse momento de autocobrança, não estiver se sentindo bem, entenda que tá tudo bem você conseguir fazer algumas coisas, mas que por outro lado, você não conseguir fazer outras coisas, está tudo bem. Essa autocobrança é uma coisa muito pesada, né, que a gente coloca pra gente. Porque, querendo ou não, a gente, nem assim, por exemplo, a autocobrança de provar para o outro ou mostrar para o outro que eu consegui ou que eu dei certo na vida, não é nem isso. A questão da autocobrança em relação à baixa visão, ela é mais mostrar pra gente, ou seja, pra gente que tem a deficiência, que a gente conseguiu. Porque por muito tempo a gente foi julgado, a gente foi criticado, muitas pessoas falavam que a gente não ia conseguir, que a gente não dá conta, então a gente ouviu muito isso durante a nossa vida, que agora, na vida adulta, a gente se coloca a autocobrança para mostrar pra gente que a gente consegue, só que tem coisas que a gente não vai conseguir. E aceitar isso dá um alívio muito grande, assim, eu digo isso para vocês, sabe? Aceitar que, por exemplo, a área de alimentos não é uma área para mim, porque, querendo ou não, a indústria de alimentos, ela quer que você trabalhe muito em pouco tempo, né? Ela quer essa mão de obra, na verdade, a maioria dos trabalhos, né? E eu não consigo entregar muito em pouco tempo. Meu olho não dá conta, eu não dou conta. Então, aceitar isso tirou um peso das minhas costas e me fez procurar uma outra alternativa, procurar uma coisa que eu sou boa, uma coisa que eu tenho facilidade, não que necessariamente eu seja muito boa naquilo, mas que eu tenha facilidade de fazer aquilo dar certo. Disso, eu decidi seguir essa questão de criação de conteúdo. É uma coisa que eu tenho facilidade de fazer, é de comunicar, de conversar, de falar, e que talvez eu consiga fazer isso aqui dar certo. Mas nem tudo é no meu tempo. E eu me autocobrei muito em relação a isso, porque eu queria que desse certo do dia pra noite. Mas depois eu entendi que nem para todo mundo vai ser assim, né? E aceitar o meu processo, aceitar que apesar de parecer que eu não estou caminhando, eu estou evoluindo, apesar de ser pouco. É muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito bom, sabe? Quando você consegue entender. Então, para finalizar esse vídeo e principalmente para te deixar mais tranquilo em relação a essa cobrança, a autocobrança ela vai existir, porque a gente é ser humano e não é porque a gente tem a deficiência visual que a gente não vai passar por esses momentos. E a autocobrança ela pode ser até bom em alguns aspectos, por exemplo, para fazer você correr atrás daquilo que você quer e tudo mais, mas não tenta se autocobrar demais, sabe? Não tenta se cobrar tanto, porque isso não vai fazer bem para você, sabe? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Talvez foi um vídeo um pouco sem nexo, né? Um pouco sem uma lógica, é porque eu só sentei aqui realmente e quis conversar com vocês sobre esse assunto que está passando na minha cabeça.
Esse vídeo é daquele vídeo, né, que a gente senta, conversa, não tem edição, é o que passa na minha cabeça realmente que eu trago aqui pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse assunto e que tenha destravado alguma coisa aí na sua cabeça. E tenta não se autocobrar tanto, sabe? Se autocobra em um nível ok, para você levantar, sacudir a poeira, correr atrás, mas não no nível de você ficar muito preocupada e olhando para a grama do vizinho, né? Às vezes a gente olha e sempre a grama do vizinho vai estar mais verde. Mas o que a gente não percebe é que a gente não vê os corres dele, né? A gente não vê o por trás da câmera, a gente só vê o resultado. Então, por isso que muitas vezes a gente tende a pensar que a vida do outro sempre é melhor que a nossa. Mas a vida de todo mundo está caminhando, aos poucos. Só que na nossa, a gente vê que é assim, devagarinho, né? Mas na do outro parece que é uma velocidade da luz. Enfim, gente, se eu ficar aqui conversando, eu vou acabar mudando de assunto, porque geminiana, né? Eu acabo falando uma coisa e depois eu já emendo em outra. Espero que eu realmente tenha conversado com vocês o cerne da questão, né? Em relação a essa questão de autocuidado. Eu vou ficando por aqui, tomando meu cafezinho, que por sinal tá maravilhoso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.